Bom dia, gente. Hoje vai ter a correção das atividades que eu passei na aula anterior. Primeiro vai ser a correção da atividade 1 e da atividade 2 também, que as duas são sobre reprodução. Questão 1. A reprodução sexuada está relacionada com processos que envolvem a troca e mistura de material genético entre indivíduos de uma mesma espécie. Os indivíduos que surgem por reprodução sexuada assemelham-se aos pais, mas não são idênticos a ele. O papel desse tipo de reprodução na evolução e diversidade das espécies dentre outros fatores. Essa questão é o item A. A resposta é o item A. Como ele próprio fala na questão sobre a reprodução sexuada, ele tem uma mistura de material genético entre indivíduos. E os indivíduos que nascem, eles não são clones, ou seja, eles não são idênticos aos seus pais. Então, com a reprodução sexuada, aumenta a variabilidade genética da espécie, ou seja, vai aumentar as diferenças entre os indivíduos, e isso é bom. A B não é porque garantir a diminuição da variabilidade genética? Não. Garantir a transmissão das mesmas características genéticas? Não, porque não nasce um clone, nasce um indivíduo diferente. Inibir a transmissão das características genéticas? Também não, né? Questão 2. A reprodução é a capacidade de um ser vivo de propagar a sua espécie. Sabemos que até mesmo as bactérias se reproduzem. Sobre elas, observe-se a divisão de uma célula em duas, sem a participação de outra bactéria, em um tipo de reprodução conhecido como, nesse caso, é a reprodução assexuada. Por quê? Porque ele fala, que é uma divisão de uma célula em duas e não há participação de outra bactéria. Ou seja, é apenas uma célula, uma bactéria que vai gerar outras. Então, como ela está sozinha, é reprodução assexuada. Se fossem duas, era reprodução sexuada. Questão 3. A reprodução sexuada, além de envolver a variabilidade genética pela meiose, requer quase sempre a participação de dois indivíduos, através como a gente já falou, reprodução sexuada tem que ter dois indivíduos da mesma espécie, né, de sexos diferentes, ou seja, um masculino e um feminino. Então, essa questão aqui, o item é a ocorrência da união entre gameta masculino e feminino. Na reprodução sexuada vai ter que ocorrer essa união do gameta masculino, espermatozoide, no caso do ser humano, e gameta feminino, o óvulo, também no caso do ser humano. Agora a correção da atividade 2, que também é sobre reprodução. A reprodução assexuada das planárias, que vivem na água ou em solo úmido, ocorre ao esticar o corpo e partir-se em duas. Então, cada parte se regenera a parte que está faltando. A reprodução descrita acima é chamada de... Então, tem uma planária e ela se divide. Por exemplo, ela sofreu um corte aqui. Então, essa parte de cima vai regenerar a parte de baixo e a parte de baixo vai também se regenerar. Então, se continuasse aqui, iam gerar duas planárias inteiras, né, iguais. Então, qual é o nome desse tipo de reprodução? É uma reprodução assexuada, mas o nome específico dela é fragmentação. Por quê? Porque a partir de um fragmento, a partir de um pedaço, vão ser gerados novos indivíduos. Questão 2. As hidras podem se reproduzir de maneira assexuada, onde um grupo de células se multiplica e forma um pequeno broto, que pode permanecer preso ao organismo que os produziu, ou podem se soltar. Quando se soltam, originam um indivíduo isolado. Esse tipo de reprodução é chamado de... Então aqui tem uma hidra e vai crescendo um novo indivíduo aqui no seu corpo, até que ele se desprende e é gerado um outro indivíduo. Então,
O nome desse processo é uma reprodução sexuada, mas o nome específico dele é brotamento, porque é como se fosse é gerado um broto que depois se destaca da hidra. E até ele fala aqui, ó, pequenos brotos, então estava bem nítida a resposta. E por fim, a questão 3. A descoberta de bactérias que causam doenças levou o ser humano a adotar uma série de medidas importantes para a preservação da saúde. Algumas dessas medidas fazem parte do nosso dia a dia, como lavar as mãos antes das refeições, filtrar ou ferver a água que bebemos, desinfetar alimentos, entre outras medidas. Dessa forma, conhecer sobre bactérias é muito importante para as pessoas. A reprodução assexuada das bactérias, que é a participação de apenas um indivíduo e que se divide em forma simples e rápida, mitose, para produzir indivíduos com os mesmos genes do indivíduo original, pode ser chamada de... Então ele quer saber essa reprodução das bactérias, ó, onde tem uma bactéria que vai se duplicar em duas idênticas a ela. Então, o nome dessa reprodução é uma reprodução, obviamente, assexuada, que só tem um indivíduo, e o nome dessa reprodução é divisão binária. Por quê? Porque ela está se dividindo em duas, então, binária 2. E é isso, muito obrigado pela atenção.